Nós vamos, nesta noite, pregar sobre mulheres no ministério de Jesus. Um tema paralelo ao Dia das Mães, né? E que nós vamos, então, aprender aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. É claro que nós não vamos fazer aqui uma exposição bíblica geral sobre este assunto, mas dentro do texto escolhido, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu, depois disto, que andava Jesus na cidade, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, a tua igreja, teu Espírito. Edifica-nos mais uma vez pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas, ele dá uma ênfase maior. Na verdade, Lucas, ele é bem detalhista como resultado da sua pesquisa histórica sobre a passagem de Cristo pela terra. E então ele destaca aqui a atenção também para as mulheres. Ele dá ênfase e a importância da mulher, o papel da mulher, também no ministério de Jesus. Em um contexto onde mulheres não tinham voz, então Jesus Cristo, ele dá a devida atenção, e nós podemos perceber isso através deste relato de Lucas. Ele destaca o cuidado de Jesus Cristo, primeiramente o cuidado de Maria, sua mãe, para com seu filho, também o cuidado de Jesus para com a sua mãe no momento da crucificação. Lucas fala sobre também as viúvas, fala sobre Marta e Maria, e ele descreve aqui um episódio, um aspecto do ministério de Jesus. Eles tinham formado agora um grupo de viajantes que estavam então seguindo Jesus, que tinha a missão de propagar, de levar a palavra do reino de Deus. E então, este grupo de viajantes, formado pelos 12 discípulos, estavam acompanhando Jesus, mas havia também um segundo grupo, que era um grupo formado, composto por mulheres, possivelmente mulheres de alta posição e de bens, de posses, né, que providenciou o necessário para que eles fossem recebidos e mantidos no ministério de Cristo. E haviam também muitas mulheres que seguiam Jesus, mas estas também de longe. Então Jesus Cristo tinha mulheres por perto, ali no seu ministério, mas também aquelas que acompanhavam de longe. As mulheres que aparecem aqui neste texto são 3, pelo menos nominais: Maria, Joana e Susana. Maria, para identificar aqui a Maria Madalena, que veio na verdade de uma cidade ali da Galileia. Diante de tantas Marias, ela foi, por ter sido um nome comum da época, e eu acho que até hoje, né, pelo menos aqui no nosso
no nosso país, Maria Madalena estava com Jesus. Ela havia sido liberta por Cristo depois que teve o encontro com ele. Ela era de Magdula, que é uma cidade ali daquela região da Galileia, possivelmente também alguém de alta posição. Foi liberta e ela sofria naturalmente com os espíritos que tomavam posse dela, mas depois do encontro com Cristo isso foi transformado. Joana também e Susana, e aí então o texto que diz muitas outras mulheres que estavam com Jesus. Meus irmãos, o que é que nós temos então de lição para o dia de hoje sobre as mulheres e o ministério de Jesus? Nós vamos ver pelo menos 3 lições e a igreja com certeza será edificada, se tratando da sua bendita palavra. Então a primeira lição que nós temos aqui é que nós devemos investir o nosso tempo andando com Jesus. Essas mulheres, em algum momento, elas perceberam que valia a pena seguir Jesus Cristo. Isso já deve ter acontecido com você, mas se você ainda não segue Jesus Cristo, pelo menos por uma razão ideal, então você pode contemplar da sua beleza, das bênçãos, dos planos que Ele tem para a humanidade e passar a segui-lo. Essas mulheres, ao observar Jesus Cristo, também perceberam necessidades, porque o texto diz que elas foram auxiliares no ministério de Jesus. Nós precisamos investir tempo andando com Jesus. O versículo 1 diz: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Essas mulheres, elas foram aceitas por Cristo. Jesus não rejeitou as mulheres. As mulheres que seguiam Jesus na Galileia também são aquelas que subiram para Jerusalém. Elas foram fiéis a Cristo, desde o seu ministério, a sua crucificação, e nós vamos ver depois que elas ainda dão continuidade à honra ao Senhor. Investir tempo, andar com Cristo, significa, primeiramente, amá-lo de todo o coração. Depois, ouvir atentamente os seus ensinos e também criar oportunidades para que Cristo possa falar. E através de nós, sendo nós, então, o corpo de Cristo. Como é que você hoje tem investido tempo? Como que você tem investido o seu tempo com Jesus hoje em dia? Será que Jesus Cristo faz parte da sua agenda semanal, diária? Existe uma forma de elaborar agenda chamada bullet journal. É um tipo de agenda com um formato diferente, onde você não tem as datas, né, como uma agenda tradicional, mas que na verdade você vai construindo a agenda no seu dia a dia. Se eu estou no começo do mês, eu defino ali naquele mês quais são as atividades que eu já tenho, que eu já sei, que eu tenho em mente. Então eu planejo. Aí depois então eu vou para a semana. Nesta semana o que é que eu já tenho em vista? Então eu coloco ali meus compromissos. Na terça-feira o estudo bíblico, na quinta-feira o culto na Piba, domingo de manhã culto de adoração e escola bíblica dominical, domingo à noite o culto. Então eu já preencho a minha semana fazendo uma pré-visão. Depois que eu defino aquela minha semana, eu vou entrando no meu dia a dia. E quando nós entramos no dia a dia, dividimos em 3, manhã, tarde e noite, e as horas. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, é que nós percebemos como nós temos tempo.
Mas quando nós simplesmente acordamos para viver o nosso dia a dia, a nossa rotina, que é consequência, na verdade, de hábitos, então nós muitas das vezes justificamos que nós não temos tempo. Eu não tenho ido para a igreja, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho dedicado o tempo que eu gostaria, fazendo o curso de Bíblia, investindo no meu conhecimento, mas às vezes por falta de planejamento. Então, onde é que nós temos considerado o nosso tempo com Deus em nossa agenda? Claro que nós sabemos que a Bíblia diz, por exemplo, orai sem cessar. As oportunidades que nós temos de ouvir uma canção, uma música, é tempo também de aproveitar as oportunidades de edificação. Então nós podemos investir, quem sabe, melhor o nosso tempo para as coisas do ministério, do nosso compromisso, do ID, incluindo na minha agenda o discipulado, como eu testemunhei aqui no domingo passado. Louvo a Deus pela vida da irmã Joelita e do irmão Nivaldo, que acompanharam o estudo bíblico durante meses com João Correia, e para a glória de Deus foi batizado aqui no domingo. Então isso faz parte de um planejamento intencional para dedicarmos o nosso tempo para as coisas de Deus. Porque se nós vivenciarmos, como eu disse, rotineiramente, costumeiramente, nós não vamos encontrar tempo para incluirmos a nossa missão como cristão e, consequentemente, investir tempo andando com Jesus. A segunda lição deste texto: receba a cura que Jesus pode oferecer. O versículo 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Claro que aqui antes de seguirem a Cristo. Mas a verdade é que quando nós estamos andando com Jesus, nós temos um privilégio de, quem sabe, sermos curados diante das necessidades que nós temos enfrentado ou enfermidades que temos passado. Enfermidades talvez psicossomáticas, enfermidades emocionais, como depressão, ansiedade. E quando nós andamos com Jesus, quando nós dedicamos tempo com Ele, nós ouvimos novamente as suas instruções. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é suave. Ouvimos também de Jesus que nós não precisamos andar ansiosos com coisa alguma, nem com o que havemos de comer, de beber ou de vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele nos incentiva a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas nos serão acrescentadas. E tudo para quê? Para não estarmos ansiosos. Cura. Jesus Cristo tem poder para curar. Nos Estados Unidos é permitido clinicar com o curso de aconselhamento cristão. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é só a psicologia, fundamentado, nos pais da psicologia, mas nos Estados Unidos é permitido. Existem clínicas de aconselhamento cristão, fundamentado na palavra de Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque cura. A palavra de Deus, ela proporciona cura. É Ele quem nos perdoa todas as iniquidades. É Ele quem sara todas as enfermidades. Salmo capítulo 103. Então, talvez você esteja precisando de cura. Seja uma cura física, seja uma cura no relacionamento, a cura, a restauração, talvez, na sua vida espiritual, e aqui eu não falo sobre salvação,
mas talvez reintegração, reconciliação com Deus, reconciliação com o compromisso, com a obra do ministério de Cristo. Porque, meus irmãos, como eu digo, Jesus não voltará para evangelizar. Ele deixou essa missão para nós. E se nós não fizermos, quem fará? Quem fará? Então nós temos esta missão. Então, se você está precisando ser curado, lembre-se de que andando com Jesus, nós temos os seus ensinos conosco constantemente. Então aproveite da bênção da palavra do Senhor, que cura, que restaura. Descanse nele, descanse na sua verdade. A terceira e última lição desta mensagem, que nós aprendemos com as mulheres no ministério de Cristo: sirva a Cristo todos os dias da sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 3, essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Com os seus bens. Nós aprendemos na mordomia cristã que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Isso vai dos bens materiais até os nossos filhos. Tudo pertence ao Senhor. Nós temos que ser generosos com aquilo que aquilo que temos. As mulheres deste texto, essas mulheres decidiram sustentar o ministério de Cristo. Jesus Cristo poderia fazer milagres. Jesus Cristo poderia, no estralo de dedos, prover para o seu ministério. Mas todo milagre de provisão, todo milagre de Cristo foi para os outros e não para si mesmo. Mas Deus incomodou aquelas mulheres, abriu os olhos delas, para que elas pudessem então sustentar o ministério de Cristo, para que Cristo então pudesse ter liberdade para focar no exercício do seu ministério. Então nós somos incentivados a servirmos também a Cristo, servir a sua igreja, sermos instrumentos de bênçãos nesta agência que Deus instituiu aqui na terra, chamada de igreja, família de Deus, corpo de Cristo. Então nós precisamos fazer o ministério de Cristo acontecer, porque de fato nós somos a boca de Cristo, somos nós quem pregamos o Evangelho, somos nós usados por Deus para levar consolo, conforto para as pessoas. Nós somos os braços de Cristo, tanto para estender e acolher, como para recepcionar. Nós somos os pés de Cristo, nós é quem vamos, nós temos o chamado que nós devemos então cumprir. E tudo isso tem a ver com o serviço a Cristo todos os dias da nossa vida. Há uma música do Asaf Borba que diz: quando eu olho para trás e não posso ver o início da estrada que estou a correr, o Senhor me diz que ainda há muito mais. Ele compôs essa música no momento em que ele estava pensando em se aposentar. E o Asaf Borba já não é novo no ministério, né? Com a carreira esplêndida, glorificando ao Senhor. E no momento em que ele pensava em aposentar, veio então, Deus manda esta canção. Quando eu olho para trás e não posso ver o início da estrada que estou a correr, a palavra me diz que ainda há muito mais. Música linda, dá para a gente cantar aqui na igreja. Não eu, mas o ministério aí. Então, é verdade. Quando a gente pensa, eu acho que eu vou, aposentar, vou parar. Quantos pastores, não colocaram freio em seus ministérios?
né? Mesmo depois do tempo, vamos dizer, culturalmente aqui no Ocidente, de trabalho, mas simplesmente continuaram exercendo o ministério até o fim da vida. Lembramos aqui, subindo aqui as escadas hoje, com o pastor Paulo, eu vi os armários aqui atrás, eu olhei e falei assim, aqui o Rivaldo Dantas. E o Rivaldo Dantas foi até o último dia, né? Até quando ele pôde servir, ele serviu. Lembramos dele aqui com muletas, sentado, mas regendo, né? Sempre servindo ao Senhor e servindo até o fim. O que acontecia aqui com estas mulheres, meus irmãos, é que além de sustentar o ministério, elas foram fiéis ao Senhor até o fim. Elas honraram a Cristo até o fim. Durante a crucificação, no momento da crucificação, aonde estavam os discípulos? Desapareceram, mas as mulheres estavam por ali. Depois que Jesus foi morto, aonde estavam os discípulos? Desapareceram, mas e as mulheres? Providenciando todas as coisas para o sepultamento de Cristo. E olha que a passos largos, porque Cristo morreu às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, e às 6 horas, no nosso relógio aqui, às 18 horas, começava o sábado. Então, em 3 horas, elas providenciaram tudo. Tudo. Então, elas estavam ali servindo a Cristo. No momento da morte, estavam presentes. Na ressurreição no domingo, elas foram as primeiras a irem ao túmulo, testemunharem da ressurreição de Cristo. Foram as mulheres as primeiras a anunciarem a mensagem de que Cristo havia ressuscitado. Foram as mulheres. E depois que Jesus, então, subiu aos céus, elas se uniram à mãe de Jesus, em Atos, aos discípulos. No dia de Pentecostes, ali estavam as mulheres, servindo a Cristo todos os dias da sua vida. Que lição preciosa extraímos deste texto. Que lição preciosa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo de servir é agora. O tempo de anunciar a palavra de Deus é agora. O tempo de aprender e ensinar é agora. O tempo para vivermos com Cristo é hoje. É hoje. Planejar, planejar, planejar de que um dia não vai acontecer. Não estou aqui menosprezando o planejamento, porque eu sou do planejamento. Eu gosto de planejar. Agora, nós temos que vivenciar, servir a Cristo todos os dias da nossa vida. Para concluir, meus irmãos, Jesus Cristo é o maior exemplo de amor, compaixão, generosidade e serviço. Com certeza, estas mulheres aprenderam com Cristo a ser e a exercer o ministério como exerceram. A referência delas era o Senhor. Talvez estas que estavam andando com Jesus foram uma daquelas que andavam longe, assistiam ao ministério de Cristo de longe, mas que, conhecendo o Senhor, se aproximaram e desistiram de viver a vida longe do Senhor. Porque Jesus Cristo foi, sim,
o maior exemplo. Joana, Susana e muitas Marias entenderam que vale a pena seguir Jesus e contribuir para que o seu ministério se cumpra. Aliás, foi um privilégio para elas, né? Tendo condições que haviam, a grande maioria das mulheres não tinham condições, né? Tanto que a Bíblia cita a necessidade que as viúvas tinham de amparo, né? Mas estas mulheres tiveram sim o privilégio. Então, sermos generosos e servirmos o ministério com aquilo que nós temos é um privilégio. O que você pode oferecer para o ministério de Cristo? O que é que você sabe fazer? O que é que você sabe ensinar? O que você aprendeu? Que experiência da sua vida você passou? E quem sabe até experiências dolorosas, mas que foram superadas, que você pode hoje ser bênção para pessoas que enfrentam situações que para você já não é mais novidade. Nós podemos colocar todos esses recursos para a obra do Senhor, mas para que Ele seja conhecido. Porque a missão destas mulheres em sustentar o ministério era para que Cristo fosse às cidades, proclamando a mensagem do reino. Então, todo o nosso serviço deve ter este objetivo geral, ou objetivo oficial, a propagação da mensagem do reino. E por fim, que esta mensagem seja então um convite para todos nós honrarmos ao Senhor, porque Ele tem muito a fazer através das mulheres, através das mães e através de todos nós. Há muito ainda a ser feito, meus irmãos. Só não sabemos até quando, mas há muito ainda a ser feito. Vamos orar? Te louvamos, Senhor. Que exemplo estas mulheres deixam, ó Deus, para o mundo, ao ponto de serem lembradas pelo evangelista, pelo discípulo, por Lucas, o apóstolo, que fez questão de destacar aqui o serviço destas mulheres. Ó Deus, nós te glorificamos, porque nós somos parte hoje do teu ministério, somos parte da tua família. Mas quem sabe, ó Deus, o Senhor esteja nesta noite nos lembrando de que ainda há muito mais a ser feito. Por isso, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Nós queremos dizer, ó Deus, nesta hora, eis-nos aqui, Senhor. Que a tua obra não venha se calar por causa dos nossos lábios. Pelo contrário, que a tua mensagem continue sendo propagada através de nós e apesar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.